Bom dia a todos. Na natureza há um eterno viver, um eterno devenir, um eterno movimento, ainda que não se arranque um passo. Ela se transforma eternamente e não tem um momento de pausa. Não sabe deter-se. Não sabe deter-se. E cobre de maldições a pausa. Sem embargo, esta parada e seu passo é comedido. Suas exceções são raras. Suas leis imutáveis. São versos de Goethe, escritos em 1780, em Die Natur, e vejo que o mundo precisa recordar Goethe, pois, como dizia ele, a natureza não sabe deter-se. E digo eu, não perdoa. Se ela for atingida, a resposta trágica das catástrofes será inevitável. Esses versos acho que soma praticamente tudo, e a minha exposição aqui vai praticamente como uma complementação dentro do contexto jurídico com a conferência do professor Antônio Nobre. Bem, a desordem ambiental está à nossa porta, gerando conflitos terríveis, ofendendo a integridade física das pessoas, de todos nós, agredindo a nossos irmãos à nossa porta, né, com um presente já de qualidade ruim e indicando um futuro terrivelmente nebuloso para as gerações vindouras. A ganância de uns, carregados pelo poder do senhor dinheiro, apoiados muitas vezes pela conivência ou omissão de alguns agentes do Estado, com políticas manifestamente equivocadas, em detrimento do bem-estar de todos, sempre em nome do desenvolvimento econômico, da governança, da oferta de empregos, etc., em verdade, destrói o meio ambiente saudável de maneira praticamente irreparável. Ou, se formos otimistas, mediante uma longa e dificílima reparação. Esta agressão hostil, ampla e continuada, à imensa riqueza ambiental amazônica, por exemplo, especialmente em virtude de seus recursos hídricos, de sua enorme biodiversidade, é, sem nenhuma dúvida, motivo de grande preocupação para os brasileiros conscientes e para o mundo. Então, não raro, o Poder Judiciário é provocado a resolver estes conflitos ambientais no âmbito penal, mas também no âmbito não penal, que é a delimitação teórica desta minha conversação. Mas com a estrutura insuficiente, né, que nós temos, para não dizer caótica, no que se refere ao problema do serviço de justiça. Tudo isso, para mim, deve ser motivo de muitas reflexões, de modo que aqui apresento, dentro dos limites do meu tempo, né, dois problemas. Primeiro, considerando a perspectiva extrapenal, eu vou me limitar, portanto, à questão não penal, os dilemas decorrentes dos conflitos de natureza ambiental, particularmente na Amazônia, ante a imensidão dos seus recursos, aqui já referidos, na perspectiva do processo civil, podem ser solucionados por um sistema processual civil individualista e um sistema de justiça comum? Se a resposta for negativa, quais as tentativas de solução para tais dilemas? É o que eu, então, tentarei responder a seguir,
e passo, portanto, aos fundamentos da minha exposição, não é? Com alguns necessários prolegômenos. Não dá para tratar de um tema de direito, na minha opinião, sem nós falarmos aqui, né, de todo um contexto social, político e econômico que o direito está envolvido. O direito não está isolado no mundo e nós não somos técnicos em direito. Nós procuramos ser juristas, isso é outra coisa. Então, o ser do direito, né, e as razões da sua existência, o que significa dizer também do próprio Estado, né, tem que ser trabalhado quando nós estamos tratando de um tema jurídico. Temos que perguntar por que é que o direito existe, por que é que o poder existe, não é? De onde é que ele vem. Porque muitos já se disse em tempos antigos que tudo isso vinha de Deus, não é? Mas isso é uma evidente mentira, porque nós estamos vivendo em sociedade, não é? E, portanto, estamos falando de política, né, de direito, de economia, de cultura, né? E, consequentemente, o direito está envolvido com tudo isso. Porque o direito é criação humana, e criação humana que tem em consideração o ser humano, e o ser humano é, sobretudo, liberdade, que é da essência da sua condição. O homem, portanto, é um ser biológico que podemos confrontá-lo com outros animais. Essa confrontação, para meu ver, no dado biológico. E o dado biológico é o mundo das nossas necessidades, vamos dizer assim, imediatas, que são as necessidades de sobrevivência. Mas há uma enorme diferença entre o ser humano, entre o homem e os demais animais, né, que é a condição de ter-se a si mesmo como objeto do próprio conhecimento, essa consciência de si próprio. É como dizia Paulo Freire, o homem é o corpo consciente de si e do mundo. E nesse ponto também vale mencionar Jean-Paul Sartre, quando diz que o mundo do homem é o mundo da maldição da liberdade. O homem, na visão Sartre, é um condenado a ser livre. Então, nesse contexto do homem em si mesmo, que temos as concepções e a ideia de personalidade e unidade como elementos da sua dimensão pessoal. Daí as ideias de livre-arbítrio e da plena liberdade dos projetos. E assim surge o problema do homem em sociedade, porque o homem isoladamente é praticamente um animal como qualquer outro. Essa nossa dimensão humana, ela é tão essencial e tão específica assim, porque nós não apenas vivemos, mas nós convivemos. E se nós convivemos, surge o espaço dos obstáculos, né? Ou seja, a realização dos nossos projetos encontra limites e obstáculos. E aí surge o problema das necessidades humanas, dos bens e dos interesses. Porque na face da Terra, né, nós temos uma ilimitação de necessidades e uma limitação de bens. E, consequentemente, essa convivência humana envolve, como sabemos, a apropriação de alguns com a exclusão de outros. O que faz surgir o conflito de toda a natureza. E o homem, ele não relativiza as suas necessidades. Se ele assim o fizesse, o mundo seria um paraíso. E aí eu chamo a atenção para o sistema de necessidades no que toca ao meio ambiente, né, onde temos um aspecto particularmente sensível, como fica fácil perceber, pois está em jogo aí a saúde, a dignidade de todos nós, e principalmente das futuras gerações. Eu diria até mais, do direito da própria vida. Então, dá para perceber que a razão de ser do direito, não é, pelo menos como tendência e também do poder, é justamente isso. Não é? Porque se não tivesse um problema de necessidade, se tivéssemos bens para todos, não é? Se pudéssemos atender aos interesses
não é, do poder econômico na questão ambiental, sem afetação ao meio ambiente, qual o problema? Nenhum. Então, há uma relação, sim, também aí a ser considerada entre conflito e desigualdade socioeconômica. Eu costumo dizer que onde há maior profundidade de desigualdade socioeconômica, maior possibilidade, portanto, do direito estar presente e de mais juízes, mais polícia, mais Ministério Público. Por isso que é um grande engano também imaginar que distribuir a riqueza, não é ofertar bens a preguiçosos. Distribuir a riqueza é garantir estabilidade social. É só pensar um pouco mais como pensam alguns povos, né, de outras partes. Eu não gosto de dizer civilizados, mais civilizados, mas de outras partes onde há uma verdadeira divisão da riqueza. Então, o fato é que, por uma razão ou por outra, a sociedade humana tem que se organizar, e aí surge a ideia de centro de poder, que numa sociedade complexa chamamos de Estado, que se amplia para o âmbito internacional, não é? Do direito internacional, não é? E, portanto, aí está a ideia de poder, e essa estrutura de poder diz o que é o direito, em várias dimensões. A primeira dimensão é a da lei. Impossível uma sociedade sem lei. A sociedade humana é sem lei. Imagine uma cidade grande com trânsito, portanto, muito grande, podemos citar qualquer cidade brasileira, Manaus, por exemplo, sem a organização do trânsito. Um caos. Esse dado serve para explicar o que eu estou querendo dizer numa dimensão mais complexa. Uma sociedade sem direitos seria caótica. E os que mais sofreriam seriam os mais fracos, social e economicamente. Então, sucede, e eu chamo aí a atenção mais uma vez, que no campo do direito ambiental será de pouca ou nenhuma valia, não raro, soluções judiciais demoradas, de modo que neste campo, na dúvida, deve prevalecer a ideia de prevenção. Na dúvida, aqui prevalece o direito ambiental, o direito ao meio ambiente. E, nesse ponto, a estrutura jurídica envolve dois, digamos assim, aspectos fundamentais, né? O direito material e o direito processual. Assim como a gente explica para que serve o direito em geral, temos que explicar também para que serve o processo. O processo serve na medida em que os conflitos estão aí, não é? Se não há uma autocomposição, mediante acordos, é vedada a autotutela como regra, e resta a solução civilizada do processo, né, que nós falamos em devido processo e, consequentemente, né, das garantias processuais e do verdadeiro acesso à justiça. Enquanto o direito material regula os bens da vida, né, e aí sempre centrando na questão do direito ambiental, a regulação do direito ao meio ambiente saudável, né, quando esse direito for violado, precisamos, portanto, da garantia do acesso à justiça e, consequentemente, do processo. E o que é acesso à justiça? Acesso à justiça envolve a ideia da lógica do processo, né? A chamada trilogia estrutural do processo, porque o processo em si envolve a garantia constitucional do direito de ação, do direito de mandar, do direito de defesa, né? A necessidade de um órgão jurisdicional independente, imparcial, né? E o próprio processo em si, com todas as suas garantias que se encerram na expressão devido processo. Nesse sentido, portanto, o que é acesso à justiça? Para mim, acesso à justiça, né, e esse é um trabalho que eu fiz no meu pós-doutorado, né, envolve uma necessidade de rechaçar o significado literal da expressão. Aqui um pouco inspirado em Kafka, eu digo que o acesso à justiça envolve a ideia de uma porta de entrada e uma porta de saída. O processo não pode ser como uma arapuca, né? Onde, quando éramos crianças, brincávamos de pegar passarinho, o passarinho entrava e dali não saía, né? O processo envolve a ideia de garantias,
de contraditório, do direito à prova, de uma decisão fundamentada, de uma decisão eficaz, ainda que em caráter antecipatório ou cautelar, e por aí vamos. Tudo para que o direito material violado ou ameaçado seja um direito, portanto, efetivo pela via do processo. É isso que é acesso à justiça, que se confunde, no fundo, com a ideia de devido processo. Então, é esse direito ambiental de que estamos aqui falando hoje, não é? Por suposto, não é? Que envolve noções fundamentais, que aqui não vou falar porque não há necessidade disso, não é? Mas que basta mencionar ideias como a ideia de que são princípios, né, do sistema, da ideia de prevenção, de precaução, né, de progressividade ambiental, no sentido de que não se deve retroagir, regredir nessa matéria, mas sempre tentar avançar, né, de desenvolvimento sustentável, tema já aqui mencionado, né, de cooperação no aproveitamento dos recursos naturais compartidos, né, compartíveis e compartidos, né. É tudo isso que envolve a ideia de um direito ambiental. E tudo isso que nós percebemos sobre a necessidade disso, né, hoje. Né. É lamentável dizer, né, que existe um compromisso de agentes políticos, né, ou omissão deliberada ou não, em favor de grandes grupos econômicos, em clara afronta ao direito ao meio ambiente saudável. E assim aos demais direitos dos cidadãos. O que merece mais proteção? É o lucro ou as pessoas? Essa é uma pergunta crítica do grande linguista Noam Chomsky, né? É até o título de um livro dele, né? Onde faz uma crítica forte ao novel liberalismo político e econômico, que prima por políticas públicas, ou simplesmente políticas, porque toda política é pública, que permite a um número relativamente pequeno, diria, numericamente insignificante, de interesses particulares, mas imenso do ponto de vista econômico, buscando controlar a maior parte da vida social e dos bens da sociedade, particularmente do bem ambiental, do meio ambiente saudável. Inclusive, digo eu, no que toca, né, a essa questão, sobretudo, com o objetivo de maximizar os seus interesses individuais. Então, infelizmente, o que prevalece hoje é o lucro e não as pessoas. E nesse ponto há que recordar, não é? Simplesmente recordar Mariana e principalmente Brumadinho. É disso que eu estou falando quando cito Chomsky. E para onde caminha a humanidade no que toca a esse mínimo respeito ao meio ambiente nos tempos atuais e futuros? Ao que parece, se as coisas permanecerem como estão, vamos para o abismo da insustentabilidade. Como diz Hector Ricardo Leis, que tem um livro também sobre o tema exatamente com esse título. Portanto, o direito ao meio ambiente saudável, né, tem que ser visto, né, como um direito fundamental e como um direito humano. É assim que eu penso. E é só vermos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado que lhe assegure saúde e bem-estar. E a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986. O ser humano deve ser o centro do processo de desenvolvimento. E o Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador, de 88, todos têm o direito de viver em meio ambiente sadio e de contar com os serviços públicos básicos. E é nesse sentido também que vem a Declaração do Rio de Janeiro e outros documentos aprovados pela Rio 92 e por aí vamos, né? E chamo aí a atenção especial para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que resultou na Declaração de Estocolmo e no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 72, que inaugura o direito ambiental no cenário internacional
estabelecendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental do indivíduo, equiparando-o a outros direitos já consagrados, como a liberdade e a igualdade. E é dita no seu princípio número 1, aspas, o ser humano tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar. E tem a solene obrigação, portanto, a ideia de reciprocidade de todos, de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras. O meio ambiente, nesse sentido, está largamente previsto na nossa Constituição, são mais de 19 artigos, há capítulos sobre o assunto, eu diria até que está deslocado, aquele capítulo tinha que estar lá nos direitos e garantias fundamentais, mas para mim isso é irrelevante, a questão tópica aí é irrelevante, é entender tudo isso como sistema, né, e um sistema de direitos humanos e fundamentais. Eu não vou mencionar aqui esses dispositivos, porque o tempo também aqui já urge, mas eu destaco um deles, que é justamente, aí sim no capítulo próprio, né, que é uma novidade que veio com 88, nossa Constituição de 88, que é a garantia ao cidadão da ação popular ambiental. Então, desse contexto, né, tendo em consideração tudo que eu aqui já mencionei, né, é importante aí agora ressaltar, e aí já estou entrando na parte mais conclusiva da minha exposição, é importante ressaltar que entra aí o direito processual como um direito estruturante, porque é essencial para a efetividade dos direitos específicos pertinentes, né? Mas isso é muito esquecido, né? E esse princípio que eu aqui me refiro, né, é o princípio da adequação, é um princípio muito esquecido. E o que é que significa o princípio da adequação? Basicamente o seguinte: se o direito material tem determinadas características e especificidades, impõe-se um processo próprio, portanto adequado, para a sua concreta efetividade. Ou seja, é a mesma lógica da necessidade de um processo penal, em função do direito penal, de um processo trabalhista, em função do direito material do trabalho, de um processo eleitoral, é a mesma lógica. Então, esses direitos eles são muito fortes e exigem uma proteção processual distinta. Justamente no objetivo de efetivar a tutela do direito material alusivo a tais campos. Porque se não fosse assim, bastaria um sistema processual único. Em 1915, por exemplo, eu mencionei aqui o caso do Código de Processo da Bahia, onde o processo era um código de processo para todo direito. E todo direito, à época, era o direito penal e o direito não penal. Isso está, evidentemente, superado, não é? Então, eu estou aqui querendo sustentar exatamente a necessidade de um direito processual ambiental. Essa é a ideia. Escrevi um texto em 1986, justamente no meu curso de processo civil na UFA, especialização, que está publicado na revista LTR, de 1986, número 50, onde eu justamente explico tudo isso a propósito do direito, da relação do direito material e do direito processual do trabalho, no caso. Né? Então, eu transponho toda essa ideia para a questão que eu estou querendo colocar aqui, eu querendo sustentar a necessidade de um direito processual ambiental, porque dá para perceber que o direito que temos aí parece que não é suficiente. Mesmo que nós estejamos tratando da tutela coletiva, que tem umas especificidades próprias, eu creio que é possível e necessário, sim, trabalharmos com essa possibilidade, que pode ser um avanço ou uma melhora da prestação do serviço de justiça. Então, esse princípio da adequação é isso, né? É a necessidade, no caso aqui concreto, de um processo ambiental. Então, eu digo, se é certo que o direito ambiental material
tem evidentes especificidades, tem claramente soluções distintas a serem consideradas, relações jurídicas complexas, não é? Daí se falar hoje em processos estruturais, não é? Que não se confunde com o direito administrativo, tem afinidade, mas não é a mesma coisa. Não é? E observe que nos países do sistema continental que nós não seguimos, existe um processo administrativo e uma justiça administrativa. Não chegamos aqui a tanto, não é? Mas é possível nós, talvez, experimentarmos essa ideia, não é? Que parece que talvez possa melhorar a prestação do serviço de justiça. E a questão número 2 é sobre a necessidade de uma justiça ambiental especializada. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, pode ter muita polêmica, se deve ser uma justiça federal, se é só um estadual. Isso também tem problemas, porque gera questões de conflito de competência, o que atrasa, né, até resolver o conflito. Quem sabe, entre um conflito de competência, se deixa de examinar uma medida urgente. Né? Mas isso é uma questão outra. Eu quero dizer que, seja qual seja a solução, temos que ter uma justiça ambiental. Não chego aqui ao ponto de imaginar uma especialização, digamos assim, especificamente estruturante, como a do trabalho, que está em risco. Aliás, só um parênteses aqui, a questão da adequação no Brasil hoje do processo do trabalho, né, desmoralizou o meu texto, porque hoje os trabalhadores talvez prefiram aplicar o Código de Processo Civil do que a CLT. Se é para ser assim, é melhor, então, não ter uma adequação de processo. E aí, nem mesmo ambiental, eu vou ter que retirar tudo que eu disse aqui hoje. Né? Espero que as coisas não caminhem para esse nível. Então, a especialização aqui é fundamental. Né? Seja por uma estrutura própria ou não. Não existe especialização em direito de família. A jurisdição é estadual aí, mas há uma especialização ali porque se sente que é uma justiça sensível. São temas sensíveis que exigem especialidade. Então, eu acho que isso também melhoraria o serviço de justiça. Então, eu concluo, né, respondendo assim, considerando as questões que eu formulei, aos problemas, e essas são as teses. Considerando a perspectiva extrapenal, os dilemas decorrentes dos conflitos de natureza ambiental, particularmente na Amazônia, ante a imensidão dos recursos hídricos e a enormidade de sua biodiversidade e sua relevância para o país e para o mundo, na perspectiva do processo civil, não podem ser solucionados esses dilemas, esses conflitos, por um sistema processual civil individualista ou isolado para o processo civil comum, ainda que o coletivo, mas que tenha algo de específico para a proteção dos bens ambientais. Né? E nem também por um sistema de justiça comum. Como essa resposta foi nessa linha, né? Como tentativa de solução para tais dilemas, eu proponho a instituição de um processo civil ambiental adequado à efetividade do direito material ambiental e uma justiça especializada ambiental. Pois se pode falar, aí sim, em acesso à justiça neste âmbito do direito, cuja realização é fundamental para a garantia da sobrevivência das atuais e das futuras gerações. É claro que estas propostas não são panaceia para a solução da questão ambiental. Ela começa no âmbito educacional, tanto doméstico quanto formal, mas pode ter alguma valia contributiva. Vamos ter esperança, igual o professor aqui falou, de que as coisas vão melhorar, pois quem já perdeu, já morreu e não sabe. Um abraço. Agradeço a sua apresentação, senhor desembargador. Eu abriria, então, para algumas perguntas, caso algum dos senhores tenha interesse. Algum de vocês? Bem, mais algum comentário? Ou não foi compreendido?
Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela brilhante palestra, professor Wilson, inclusive foi meu professor também, no doutorado. Professor Wilson, essa justiça especializada que Vossa Excelência propõe como forma de adequar a matéria ambiental, tendo em vista as especificidades dessa matéria, essa justiça especializada demandaria a criação de uma outra estrutura como justiça, assim, a tese que o senhor levanta, ou seria uma especialização dentro da própria justiça, vamos supor, estadual e federal? Seria a criação de turmas especializadas ou varas especializadas, ou uma criação de uma estrutura própria? Essa seria a pergunta que eu faria. Vossa Excelência. Eu lancei a ideia, sem maiores aprofundamentos, apesar de que, no decorrer da exposição, fiz algumas conjecturas, nada mais do que isso. Eu acho que temos ter uma justiça especializada. Não dá para entregar a questão ambiental a qualquer um. Essa é a ideia-chave. Isso aqui é importante. Não é? Se sabemos das questões estruturais, mas não é possível que no lugar nós tenhamos estrutura para a especialização e não a apliquemos. Essa é a primeira crítica. Não é? As questões, portanto, das dificuldades de lugar, de recursos, só tem um juiz ali que faz tudo, aí paciência. Não é? Ou vamos encontrar fórmulas de ter na proximidade um juiz especialista na questão ambiental, ou temos que dar àquele juiz que está ali os instrumentos necessários para ele compreender o que está ali. Não é? Então, é um tema que tem complexidades, né? Envolve aspectos, portanto, científicos. A exposição do professor aqui revelou tudo isso, não é? E, portanto, precisa estar preparado para resolver. Não é? Nas instâncias superiores também. O nosso tribunal tem uma especialização, tem as turmas, né, que integram o professor Prudente, a quinta turma, por exemplo. Isso é uma política desse sentido. Mas, na primeira instância, não sei se na Justiça Federal toda, se nós temos essa especialização, não é? Por exemplo, vou dar só um exemplo, como a questão ambiental é negligenciada. Né? Porque aí entra a questão do interesse político e do clima político e da manipulação política. Por exemplo, eu sou juiz, eu fui juiz de primeiro grau desde 1990, início, e a vara que eu trabalhei lá durante toda a minha vida foi uma vara agrária, porque a questão política da época era a questão agrária. Então, a questão ambiental não estava na ordem do dia naquela época, pelo menos no âmbito da política de quem decide, do próprio Poder Judiciário. Né? Então, nós estamos atrasados. Né? Eu diria que o direito ambiental devia surgir. Se o direito ambiental tivesse surgido tal qual no tempo do direito civil, nós não estaríamos hoje no mundo que nós estamos. Não é? Temos que fazer algumas reflexões. Né? Eu estudei graduação na Federal da Bahia de 75 a 78. Não tem tanto tempo assim. E acho que todos aqui da minha faixa de idade estão no mesmo contexto, ou seja, não havia, nem se sonhava, não se falava no currículo em direito ambiental. E até hoje, em muitas faculdades, a matéria é optativa, tem que ser obrigatória. Não é possível, são essas questões que... E outra coisa, os concursos públicos também, porque isso reflete. Então, talvez, professor Prudente, seja o caso de, num concurso de juiz federal ou de juiz estadual, passar até um grau de exigência do programa do concurso igual de direito civil dos outros campos do direito. Né? Então, às vezes, quando botam um item no programa, uma coisa assim, são essas questões que vão refletindo nos problemas que vão se somando no serviço de justiça. Entende? Então, a questão é essa. Agora, tem outras questões mais complexas. Né? Vai federalizar, né? Vai estadualizar, vai deixar com as duas como está, naquilo que pode ser comum a cada um, aí são questões que têm que ser pensadas e o tempo aqui não permite eu aprofundar essa discussão nesse momento. Não é? Mas é algo para se realmente pensar também, por que não? A justiça eleitoral não é federal? É da União. Mesmo que seja eleição de vereador e de prefeito. Não é? Tudo bem que são tomados de empréstimo os juízes, não é? Da justiça estadual na primeira instância. Né? Mas é uma especialização, bem ou mal. Se os juízes não são especializados, isso é outro problema, mas a ideia é especialização, e aí estrutural, dentro da Constituição. Então, essa é a ideia-chave, especializar para que não chegue na mão de um juiz uma causa de alta complexidade, ele não sabe para onde é que vai o processo, e nem um direito material, o que é muito pior, ou as duas coisas juntas. Uma ideia que já está sendo fermentada, né? Inclusive
na nossa escola de magistratura, e eu próprio levei pessoalmente essa sugestão ao ministro Herman, da imperiosa necessidade de criarmos num tribunal como o nosso, não é, que é um tribunal que tem uma jurisdição tão imensa, né, uma turma, pelo menos uma turma especializada em direito ambiental. Já temos em São Paulo, acho que o professor Naline, né, 2 já, é pioneiro, né, São Paulo? Ah, sim, São Paulo já nos dá um exemplo de especialização, não é? Então, isso, sem dúvida, a ideia lançada pelo professor Wilson, ela já se tornou uma realidade, não é, em algum tribunal. E eu próprio, quando o professor Wilson e o professor Eduardo, na Corte Especial Administrativa do nosso tribunal, discutiu-se a necessidade de se incluir a disciplina, as disciplinas direito ambiental e direito do consumidor, e eu fiz esta moção na Corte Especial Administrativa na época, antes do CNJ, né, regulamentar isso, porque agora temos resolução do CNJ, que inclui as disciplinas autônomas, né, aqui citadas. Olha, eu praticamente quase que fui expulso do plenário. E alguém disse assim, o senhor está fazendo uma proposta que não tem o mesmo sentido, porque direito do consumidor é um apêndice do direito comercial. E direito ambiental é um apêndice do direito administrativo. Então, eu falei, eu acho que nem apêndice, nem apendicite. Porque, na verdade, são 2 ramos do direito, já eram, né, 2 ramos do direito autônomos, com categorias próprias, princípios próprios, enfim. E nas universidades do mundo civilizado, já eram disciplinas obrigatórias na Europa, né, como nós sabemos. Bom, na Universidade Católica de Brasília, eu criei a disciplina de Direito Ambiental quando era optativa, com 3 alunos. E os alunos foram tornando a disciplina obrigatória. Hoje nós temos várias turmas presenciais e turmas também virtuais. Criei neste semestre a disciplina que não havia no currículo da Universidade Católica, Direitos Humanos e Desenvolvimento Sustentável, em cujo conteúdo está também o direito ambiental, próprio. Então é preciso ter, professor Wilson, esta determinação, realmente, como você colocou, de reconhecer a especialidade, né, das questões ambientais, a despeito de ser um ramo do direito interdisciplinar, a despeito da dimensão do conteúdo, né, dessa matéria ambiental que nos desafia para decidir as grandes questões ambientais, não é? Interespaciais, né, intergeracionais. E eu acho que o caminho é esse. Agora, um ponto é fundamental. Assim como um professor de processo não pode ser um professor que nunca entrou nos corredores de um tribunal, assim como um professor de direito ambiental, ele tem que ter alguma formação de direito ambiental para lidar com essas questões. Oxalá fossem todos do perfil do professor Naline, né, de quem eu sou discípulo. Não é? Mas o problema, professor, está exatamente aí. É entregar essas questões à consideração e decisão de juízes que não têm o mínimo conhecimento desses institutos, dessa matéria, e decido muito mal as questões, como aconteceu o desastre do núcleo de conciliação do nosso tribunal em relação à tragédia de Mariana. Então, isso realmente precisa ser corrigido. Era isso que eu queria.